para que Deus seja louvado pela exposição da palavra dele. Muito obrigada, Senhor nosso Deus, por essa manhã, pela vida de comunhão da igreja, ainda que online. Obrigada pelas vidas que estamos reunidos nesse momento em torno do estudo da tua palavra. Que a sua misericórdia e a graça e a bondade, Senhor, sejam conosco nesses dias, porque é isso que nós estamos precisando. Agradeço, Senhor, o fato de podermos estudar a tua palavra e agradeço o fato de poder transmitir a sua palavra. Que o Senhor seja louvado em todo o tempo que estivermos juntos aqui, que a nossa comunhão perdure, independente das condições do mundo, Senhor. Que nós, como servos, como irmãos, como participantes de uma mesma comunidade, numa mesma cidade, possamos, diante de Ti, louvá-lo e bendizê-lo, mesmo que à distância. Seja engrandecido o Teu nome para todo sempre, e em nome de Jesus eu oro e agradeço a Ti. Amém. Bem, irmãos, então estamos em continuação ao livro de Malaquias, e a oportunidade que nós temos hoje é de fazermos uma breve meditação, ou pelo menos alguma coisa não detalhada e nem teológica, porque a nossa característica de estudo ela é introdutória, ela visa dar condições a cada aluno de compreender melhor o texto e principalmente os textos do Antigo Testamento. Esse projeto nosso já tem mais de 2 anos, nós estamos caminhando na Bíblia inteira e nessa oportunidade nós temos esse trecho do livro de Malaquias, e aí a programação, em sequência, nós vamos anunciando aqui por esse canal, enquanto tivermos que fazer os estudos dessa maneira. Então, nós estamos em Malaquias, capítulo 2, versículo 10 a 16. O tema, que é de subtítulo, como vocês sabem, é casamento misto e divórcio. E antes que a gente entre no tema propriamente dito, eu gostaria que nós fizéssemos um breve passeio lá no Antigo Testamento, porque o contexto de Malaquias são os livros de Esdras e Neemias, mas as circunstâncias que envolvem o tema que ele está abordando nesse trecho, eles remontam ao Deuteronômio, ao Êxodo, então por isso eu coloquei naquela listinha de textos de apoio esses textos, e eu gostaria de fazer referência com vocês a alguns textos desses. Então, vamos primeiro lá no Êxodo, é o capítulo 34, tá? Que vai trazer para nós algumas questões a respeito dessa visão de Deus sobre o casamento misto. Então, nós estamos a partir do verso 15, para tratar essa questão de casamento misto, esclarecendo que o casamento misto, visto pela Bíblia, é aquele feito com alguém que não é da mesma religião e da mesma cultura. Tá? Então, religião e cultura é que está envolvido nesse tema aqui de casamento misto. Então, quero ler o versículo 15 de Êxodo, no capítulo 34. Para que não faças pacto com os habitantes da terra, a fim de que, quando se prostituírem após os seus deuses e sacrificarem aos seus deuses, tu não sejas convidado por eles, e não comas do seu sacrifício. 16. E não tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, para que, quando suas filhas se prostituírem após os seus deuses, não façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Esse capítulo inteiro de Êxodo, ele vai tratar dessa questão do relacionamento do povo de Israel com os texto que é interessante nós verificarmos também, como texto de apoio e paralelo para o tema de Malaquias, é o de Deuteronômio, capítulo 7. Então, vamos lá em Deuteronômio, capítulo 7, e a partir, na verdade é de 1 a 5, mas eu quero frisar apenas o verso 3, e os irmãos tenham aí a oportunidade de verificar esses textos depois. Então,
Deuteronômio 7,3 diz assim: não contrairás com elas matrimônios, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois fariam teus filhos desviarem-se de mim. E esse capítulo também vai discorrer ainda algumas questões a respeito dessa circunstância que é desagradável a Deus, tá? Então, vale a pena nós termos esse texto de apoio e considerarmos que ele tem sido esquecido, né? Infelizmente, no meio das relações cristãs. E a gente sabe de várias consequências a respeito disso. Então, agora, vamos lá para Esdras e Neemias, e eu gostaria que a gente pegasse o capítulo 9 de Esdras, que nós estamos, para quem está chegando, nós estamos fazendo o contexto para o texto de Malaquias 2:10. Então, capítulo 9 de Esdras vai nos informar que Esdras vê que há muitos israelitas que haviam se casado com mulheres etéias e faz uma oração e confissão diante de Deus sobre isso. Então, Esdras, que veio do cativeiro babilônico, que trouxe, né, um grande número de pessoas de lá, ele vai constatar essa situação. Então, o versículo, o versículo 2 diz aqui: pois tomaram das suas filhas para si. Então, nós estávamos lá em Deuteronômio e Êxodo, e já está passado 1000 anos aqui, lembram da cronologia da primeira aula? Passaram-se quase 1000 anos, que nós estamos aqui no ano 500 e pouco, 530 e pouco, 580 antes de Cristo, e Esdras está falando diante de Deus, orando por essa abominação que havia acontecido, que foi o casamento misto. Pois tomaram das suas filhas para si, Esdras 9:2. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, de maneira que a raça santa se tem misturado com os povos das outras terras, e até os oficiais e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Então, Esdras está aqui diante de Deus, colocando uma coisa de desagrado. Ele vai repetir isso, ou pelo menos vai repetir a passagem lá de Deuteronômio no verso 12, tá? Não deis os vossos filhos, não tomem os seus filhos, tal. Então ele vai se manifestar diante de Deus, orando, mas lembrando aquilo que eles tinham aprendido sobre a lei e sobre aquilo que Deus queria que acontecesse. Então, essa visão de Esdras, ele vai lembrar o povo sobre essa situação. E depois, nós também temos uma mesma referência a essa situação no livro de Neemias, no capítulo 13. Tá? Então, nós sabemos que Neemias veio para a Terra Prometida por uma circunstância da reconstrução do muro, e quando ele veio, o rei da Babilônia fez ele prometer que ele voltaria. Ele falou, você pode ir, você vai, faz isso, tal, mas você vai voltar. Então, quando se cumpriu o tempo que Neemias tinha que voltar, ele voltou. E essa ocorrência de Esdras não foi presenciada por Neemias, mas ele vai fazer a referência no livro dele também. Então, nós estamos no capítulo 13 de Neemias, e eu quero fazer referência a alguns versículos aqui, tá? Verso 3. Ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a multidão mista. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote encarregado das câmaras da casa do nosso Deus, se aparentou com Tobias. Tobias é um caso à parte aí que eu vou fazer uma referência daqui a pouquinho. Então, o que nós estamos vendo aqui? Tobias era um amonita, e ou Eliasibe, ou ele se casou com a filha dele, ou ele deu um filho dele para casar com a filha de Tobias. Então, o fato desse aparentamento aqui dá essa ideia, que alguém casou com alguém. Então, e essa é uma referência. Quando Esdras fala lá, até os líderes fizeram isso, é isso que Neemias está fazendo referência. Ele está dizendo, alguém do sacerdócio, da tribo de Levi,
que não podia casar nem com outras pessoas das outras tribos, casou com alguém incrédulo ou de outra nacionalidade. Então, essa é a questão do casamento misto aqui. Aí Neemias vai dizer, né? Mas durante todo esse tempo eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fui ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias eu pedi licença para o rei e voltei. Então, nessa condição de ida e vinda, aconteceu aquele episódio e Neemias está fazendo essa referência aqui. Além esse capítulo 13 vai tratar de várias questões que Neemias vai colocar em ordem, mas também no capítulo 13, no verso 26, aliás, do 23 ao 26, ele vai dizer: vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podia falar judaico, senão a segunda língua do seu povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arrancando-lhes os cabelos, os fiz jurar por Deus e lhes disse: não dareis vossas filhas a seus filhos e não tomareis suas filhas para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. E ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, mesmo a ele, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Esses dois livros, que servem como um pano de fundo aí para a questão da profecia de Malaquias, eles vão trazer esse esclarecimento. E eu fiz referência a Sambalate e a Tobias, porque Sambalate era Horonita e Tobias era Amonita. O verso 4, que eu li, né? E o 8 também, do mesmo capítulo, vai dizer que, além de Eliasibe dar em casamento alguém da família dele, ele ainda abriu um espaço no templo para Tobias. E Neemias fez uma grande limpeza no templo, a exemplo de Jesus naquele período. Então, se nós podemos continuar, tudo certo, Lídia? Tudo. Se nós podemos continuar, aqui o pano de fundo para o nosso texto lá de Malaquias, não vamos voltar lá agora, do capítulo, que é o capítulo 2, o versículo 10 a 16. Essas circunstâncias de casamento misto, elas foram vistas por Deus como uma agressão ao culto de qualidade que o homem deveria oferecer. Ela foi vista como uma rejeição por Deus. Deus não se agradou dessa condição de casamento misto e a gente entende claramente nesses versículos que esse culto, que é o casamento de pessoas da mesma fé e prática, é um culto a Deus. Isso é uma questão que nós precisamos ter em mente aqui. Então, Malaquias está sempre falando sobre a aliança e aqueles textos que nós já fizemos referência, os 10 mandamentos, né? Êxodo 20, de 1 a 16, e Deuteronômio 5, de 1 a 21. Essa aliança, ela está sendo quebrada, porque há lá o versículo que diz que não deverá acontecer adultério e não deverá acontecer cobiça em relação às questões e aos bens das outras pessoas. Então, aqui também há, de novo, né? Nós já vimos com relação aos sacerdotes, agora nós estamos vendo com essa atitude dos homens de casamento misto. Essa mistura aqui foi uma das causas do cativeiro. O fato do povo sair do Egito, caminhar pelo deserto, quando ele conquistou a Terra Prometida e ele se misturou com as pessoas daquelas nações que eles não destruíram e desobedeceram a Deus, isso foi uma das causas para o cativeiro. A mistura de deuses, o chamado sincretismo, né? Quando a adoração indevida
a criação, né, como era o caso aqui, dos povos cananeus, que estão lá representados por 7 grandes nações, lá em Deuteronômio, e a gente brinca que são todos os Zeus, né? Jebuseus, filisteus e outros mais. Bem, o que é que o verso 10 diz? Então, talvez a gente possa caminhar aqui um pouquinho em cada verso, considerando algumas referências a eles, tá bom? Então, o verso 10 diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que nos havemos aleivosamente uns para com os outros, profanando o pacto de nossos pais? A minha Bíblia é aquela versão antiga e essa palavra aleivosamente vem traduzida como infidelidade, né? Então, a pergunta é: a traição, ou pelo menos a afirmação é, a traição à esposa e aos pais, ou aos patriarcas que combinaram e testemunharam esse casamento, está em tônica aqui. Então, por que nos havemos infiéis uns para com os outros, profanando o pacto de nossos pais? Há uma pergunta que Malaquias acusou aqueles que estavam em casamento incorreto. E os comentários estão trazendo para nós, e no final eu quero mostrar algum material aqui de bibliografia, se alguém se interessa, estão trazendo o seguinte: por que nos havemos, então, de infiéis para com os outros, profanando o pacto de nossos pais? Quando você fala em pacto dos pais, quando você lê pacto dos pais, no caso de casamento aqui, era o seguinte: a tradição da cultura dizia que os pais combinavam os casamentos. Lembram de Maria, que já estava prometida para José, tal? Então, é nessa condição aqui. Então, o que havia aqui? Havia um combinado, havia um acordo entre as famílias, tá? E esse pacto, isso era tratado como um pacto, era uma palavra que não podia voltar atrás, só se tivesse alguma condição excetiva e isso se fazia, mas o casamento aconteceria entre o povo de Israel. Nessa condição de trair a esposa, então há uma traição ao pacto. Esse pacto que foi firmado pelas famílias ou o pacto de Deus com os patriarcas, de quem descende esse povo que está aqui em Malaquias agora. Então, é uma continuação. O pacto de Deus, que as famílias deveriam ser preservadas dentro das próprias tribos, e o combinado dos pais. Então, Deus está através de Malaquias, dizendo para essas pessoas aqui: irmãos, isso que vocês estão fazendo, casando com mulheres estranhas, isso aí desagrada a Deus e quebra o pacto e a aliança. O verso 11 vai falar sobre filhas do Deus estranho. Eu tenho um material aqui, ó, quero mostrar para vocês. Estão vendo? Chama Os Outros da Bíblia. Até o outros é escrito ao contrário. Olha que interessante essa capa, né? Aí, tem um capítulo aqui que vai falar sobre os cananeus, tá? Esses cananeus, que eram as pessoas que estavam vivendo naquele tempo, eles tinham práticas de culto. E eles tinham atitudes que desagradavam totalmente a Deus. Então, eles tinham lá um lugar de moradia, eles tinham uma cidade que era a capital e tal. Eles têm um grande legado cultural até para a humanidade com relação à escrita e outras coisas, mas o nosso tema aqui é sobre a pessoa da religião estranha. Então, havia um panteão de deuses na religião cananeia, e englobando todos os Zeus que a gente está falando. Esse panteão, ele era composto de um ancião e uma esposa. Aí, no segundo nível, vinham os filhos dele, que representavam o dia e a noite e tal. No terceiro dia, vinha o deus artesão, que construía as coisas para aquele grupo. No quarto nível, vinham trabalhadores divinos e porteiros e servos. Então, havia ali um escalonamento de deuses na cultura religiosa do povo cananita. E essa cultura, ela se caracterizava na hora dos seus cultos por duas coisas que eram abomináveis diante de Deus, que era a prostituição ritual, ou seja, homens e mulheres estavam a serviço nos templos para prostituírem-se com quem fosse lá adorar. Então isso era sancionado, digamos assim, pela religião. Então isso é uma característica daquela religião.
Outra coisa era o sacrifício infantil. Então, havia uma prática em andamento sobre esses sacrifícios infantis. As crianças eram oferecidas desde o nascimento até pelo menos 2 anos de idade, por causa do simbolismo de uma pureza tal. E era um recurso usado por essa religião para, digamos, aplacar os deuses no sentido de uma carência, de uma fome, de um excesso de alguma coisa que estava assolando o povo cananeu. Então, quando o profeta Malaquias fala aqui no versículo 12, aliás, 11, 2:11, que há uma profanação porque o homem casou com a filha do Deus estranho, é essa referência que ele está fazendo aqui. O que ele está trazendo à mente das pessoas que se casaram e daqueles que estão vivendo ali naquele contexto de Malaquias é que é com esse tipo de pessoa que foi feita uma união. Então, isso é sério para Deus, tá? O verso 13 vai falar de uma atitude cínica, né? Aliás, 12 vai falar de uma atitude cínica e Deus vai tomar uma providência. Ele vai dizer assim: o Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, que se casar assim, e o que vela, e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Há um sentido naquela comunidade tribal de viver em tendas, um grupo nômade, né? É que havia os vigias, havia aqueles que velavam pelas tendas, pela segurança, pela ordem do acampamento e uma série de outras coisas que tem aí leituras paralelas da história. E nessa condição, Deus vai dizer que ele vai tirar aquele que vela. Por quê? Porque não precisa ninguém velar, não tem compromisso. Não tem responsabilidade, não há o que velar. Por quê? Porque tudo está bagunçado, tudo está fora da propósito de Deus. Há uma desobediência crassa no meio do povo. Então, não precisa ninguém vigiar ou cuidar, porque não há o que a que cuidar. Então, o profeta está expressando o sentimento, né, que é entre aspas, o sentimento de Deus em relação à atitude dessas pessoas. E o verso 13 vai dizer, né? Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de remidos, porque ele não olha mais para a oferta e nem a aceitará com prazer da vossa mão. Então há o quê? Há uma consciência desse grupo de que Deus não aceita, sabe? Deve ser aquele mover interior que alguma coisa está estranha e nesse ponto Deus levanta Malaquias e ele vai falar que na prática esse tipo de sacrifício não agrada a Deus, que é você levar a sua família para a igreja, né? Você levar a sua família para o templo, naquele templo, você levar a sua família, que não é a família que Deus constituiu. Essas que são tônicas aqui. Bom, o verso 14 diz assim: todavia perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. Eu deveria ter falado no começo, mas vou falar aqui agora. Esse tema, gente, ele dá um estudo sobre divórcio, sobre casamento misto e tal. São realmente temas importantes que as famílias, os jovens casados, os que estão por casar devem ter conhecimento. Mas não é aqui o fórum desse estudo hoje. Nós não estaremos estudando sobre divórcio ou qualquer um desses temas. Nós estamos aqui junto com Malaquias, constatando uma realidade. Aqui já havia o divórcio, tá? Então, não dá para eu puxar os textos de divórcio todos, porque não é a questão aqui agora, mas quando Deus responde essa pergunta, ele vai falar claramente: você é desleal. Por quê? Porque Deus viu, né, e essa é uma visão que nós temos também, todos que já somos casados ou que já estão casados, né, ainda. Deus viu quando houve esse casamento e você foi pedir a bênção. Nós fomos pedir a bênção. Agora, essa pessoa desdenha da mulher da mocidade, abandona e repudia a primeira esposa para casar com outras que não são do mesmo pacto. Essa que é a questão aqui.
E lembrando de novo, o pacto é aquele de Êxodo, de Deuteronômio, desses ensinos que nós vimos aqui a respeito de não dar tudo aquilo que Esdras e Malaquias estavam lembrando por causa da situação desses casamentos mistos e divórcio, tá? Então, são duas situações. Há casamentos mistos aqui e ainda há divórcio daquelas que são as mulheres primeiras, aquelas que são das tribos de Israel, aquelas que foram eleitas por eles, aquelas que os pais concordaram, aquelas que estavam sob a mesma visão dos patriarcas, aquelas que eles escolheram ou combinaram que poderia ser assim, e agora elas estão sendo desprezadas. Esse tema, esse contexto aqui é praticamente exclusivo para os homens, meus irmãos. Então, gostaria que todos aqui, né, percebessem aquilo que Deus está querendo falar. Então, há um casamento que foi buscar a bênção. Infelizmente, nas épocas atuais, muita gente diz assim, mas quem disse que esse casamento, para justificar muitas vezes, né, separações e tal, quem disse que esse casamento foi feito por Deus? É uma abominação esse tipo de comentário, porque é possível que aquelas pessoas que vivessem naquela época tivessem falado a mesma coisa. Então, a resposta já está aqui, tá bom? Então, isso não serve como argumento, né? Então, Deus viu quando houve esse casamento. E ele está em defesa do pacto de fé que você fez. Deus não está assim falando, olha, eu defendo as meninas, as mulheres, tal, tal, tal. Ainda que indiretamente acontece isso, né? Mas o que Deus está chamando a atenção aqui é que eu tenho um pacto de fé com Deus, porque eu disse que eu o aceito, que eu o recebo, que eu quero ser obediente a ele. E o homem também disse. E esse pacto de fé meu, individual, do marido, individual, foi quebrado diante de Deus. Qual seria a consequência? Alguém nesse conjunto de dois seria prejudicado. E no caso foi a mulher, tá certo? Então, temos em mente que o desagrado de Deus em relação a essa situação de divórcio foi porque o casamento segundo, né, ou terceiro, talvez, sei lá, feito com uma mulher fora do povo de Israel, que já é um casamento misto, agrediu a aliança, pôs em xeque a minha palavra de fé. Então eu digo o que eu creio, e daqui a pouco eu desdigo, para usar uma palavra esquisita, né? Eu digo o que creio, eu vou lá, faço minha profissão de fé, me exponho publicamente ao batismo, que é o nosso tipo de hoje, e aí, daqui a pouco eu tomo uma atitude dessa, que desagrada a Deus porque eu quebrei o pacto. É isso, é esse que é o ponto. É a quebra do pacto de fé que cada um daqueles tinham com Deus. O verso 15, meus irmãos, vai dizer assim: e não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava o espírito? E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa? Vamos lá, em Gênesis 1, 27, 2, 24. É conhecido nosso, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, né, meus irmãos? Então, ela tem esse poder de trabalhar a nossa memória. Então, Gênesis 1, 27 vai nos lembrar. Criou, pois, Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E o 2, 24 vai dizer assim: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher e serão uma só carne. O que Malaquias está evocando aqui? Gênesis 1, 27 e Gênesis 2, 24. Se naquela época a Bíblia tivesse já dividida em capítulos e versículos, ele com certeza diria isso. Mas o que é que tem aqui? Um casal se torna um diante de Deus. E a gente não pode perder de vista a ideia de Deus em relação a esse nosso compromisso de família, de casamento que nós criamos. Quando aceitamos um casamento, ou vocês quando pediram alguém em casamento. Então, a partir dessa circunstância, existe um diante de Deus. Um, tá? Por isso ele vai falar assim, ele vai perguntar o óbvio aqui, né? Ele não fez somente um, ainda que ele tivesse espírito para muito, faria duas para um, dois para uma, ainda, essa que é a ideia aqui. Poderia ter feito dessa maneira? Não, ele fez um para um. Ele fez dois que se organizaram e foram um. E essa é a vontade de Deus
para a multiplicação. Então, o que está implícito nessa fala de Malaquias aqui, lembrando Gênesis? Que a descendência desse ela é uma descendência que vem de Deus para a glória de Deus. Portanto, um casamento fora da fé e um divórcio não produz descendência santa. Porque nós lemos lá em Deuteronômio, Êxodo, que falou o quê? Se vocês derem seus filhos para eles e tomarem as filhas deles para vocês, isso vai perverter o coração. Isso vai mudar a motivação da adoração. E isso não vai ficar no combinado. Então, o verso 15 é um verso importantíssimo, meus irmãos, jovens que pretendem casar, pessoas viúvas que buscam um novo casamento, né? Que Deus, ele tem em mente aqui que a descendência que vai adorar a Deus como descendência santa é que está em vista, é que tem um valor diante de Deus, porque nós geramos filhos que gerarão filhos e essa continuidade é que vai proclamar o quê? A vontade de Deus e o Evangelho. É o resultado de uma família espiritual que vai produzir um mundo espiritual. Gente, a grandeza desse texto é algo assim absurda. E eu gostaria, né, que a gente né, depois tivesse consultorias teológicas até a respeito de tudo isso que está implícito nesse material aqui. É impressionante e tem que nos fazer pensar nossa relação familiar e as questões que nós precisamos falar com pessoas. Eu sei que parece que aqui no grupo tem gente que orienta jovens, noivos e tal, inclusive Lídia Vertello. Que Deus use vocês com essa base de conhecimento aqui, tá? Então, o verso 15 falou sobre isso, sobre que Deus pensa nessa questão do Eu vou pular a parte B, porque eu vou falar ela daqui a pouco no final. O verso 16 vai dizer aqui uma expressão forte, né, poderosa, que é: pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Até aqui também, porque o cuidar, eu vou falar daqui a pouquinho. Então, com relação a vestido, a gente sabe como é que é uma cerimônia de casamento, né? E a gente sabe a grandeza que é toda essa preparação. Não por ser um casamento de fadas ou tal. O casamento em si sempre vai requerer uma preparação, né? Então, é muito interessante nós lermos aqui que ele vai falar de vestidos. Na nossa cultura atual, as meninas fazem aqueles vestidos brancos, lindos, ainda que há uma tendência de moda que usa vermelho, usa bege, usa dourado, usa até preto, né? Assim, por conta das mudanças culturais. Mas há aqui uma preservação em relação a essa questão que Deus trata, que é a questão da vestimenta, E ele vai dizer que essa vestimenta escolhida para o casamento em qualquer cultura, ela é diferenciada. E aqui na cultura de Israel, muito mais. E ele vai dizer que esses vestidos estão cheios de violência. Ou seja, a quebra da aliança, a quebra do compromisso invalida toda e qualquer preparação exterior para o casamento. Invalida. Deus não recebe, Deus não aceita, Deus não está pensando que essa situação, por exemplo, de você estar lá preparado conforme a sua cultura provê para o casamento, isso não é grato diante de Deus. Não é grato diante de Deus, porque há uma intenção errada, há uma motivação errada para o culto a Deus, porque já houve uma rejeição da primeira mulher. Então, o divórcio se torna detestável porque ele absorve costumes do mundo e a aliança ficou quebrada. A aliança ficou fora daquilo que Deus tinha proposto. Então, essa visão desses versículos trazem para nós esse tipo de entendimento. Um casamento, então, meus irmãos, ele é visto
diante de Deus e é chamado a atenção aqui, ainda no último profeta do Antigo Testamento, como um culto de adoração a Deus de qualidade. Nós falamos da outra semana, ou na outra aula que vocês vão poder assistir depois, nós falamos do culto racional. Então, todas as nossas atitudes, todas elas, como cristãos, elas, diante de Deus, elas refletem como um culto. A mais corriqueira, como a mais importante, segundo nossos padrões e critérios, elas são vistas assim diante de Deus. Bom, eu falei do segunda parte do versículo 15 e a segunda parte também do versículo 16. Então vamos lá. Segunda parte do 15 diz assim: portanto, guardai-vos em vosso espírito e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. É sobre isso que nós falamos, a primeira esposa, mas esse guardai-vos ou também cuidai de vós mesmos é um alerta final para que haja uma vigilância em relação ao coração, aos olhos, obedecer e assumir seu papel na família. Tem um texto de Jó, espero que eu encontre ele agora, que fala uma coisa tão interessante a respeito do compromisso que ele fez com os olhos dele, de nunca colocar os olhos dele numa virgem. Ele fala do temor dele, ele fala de uma série de questões que o abateram e tudo, mas ele vai tratar, e eu vou passar o versículo depois para vocês, mas ele vai tratar dessa consideração exterior, um homem que nem ainda está, digamos assim, pela cronologia da Bíblia, ainda está ciente, né, da lei, ciente das regras de Deus, e ele faz esse pacto com ele fala, eu fiz um pacto, não colocar meus olhos em uma virgem, porque ele já era casado. E aí ele vai tratar essa questão de cuidar-se, guardar-se com essa motivação, de temor a Deus, de honra a Deus, de cuidado com as coisas de Deus. Então, vigiar o coração, os olhos, obedecer e assumir o papel na família. Esse aqui é o apelo. Então, se um pai de família, um chefe de família, alguém que pretende construir uma família, como diz a cultura de hoje, entra de costas no casamento, já entra para se separar, não presta um culto louvável diante de Deus. E aqui não está em questão, irmãos, nenhuma circunstância atual dessa sala ou de quem nos ouvir a respeito de como está vivendo em situação de divórcio, em situação de segundo casamento. Aqui estou transmitindo o desagrado de Deus em relação a uma área do culto pessoal e individual que estava fora do padrão de Deus, e Malaquias pontuou aquela situação de casamentos com mulheres estranhas, ou seja, casamentos mistos e divórcios ilícitos, tá? Questões aqui dessa situação que Malaquias nos traz. Outra lembrança é a respeito de que um casamento fora da fé, ou seja, misturado com outros tipos de religião e cultura, eles não produzem uma descendência santa e piedosa diante de Deus. Pelo óbvio, há dois pensamentos, há duas adorações, e há o quê? Há dois exemplos e há duas formas de trazer obrigada quem me mandou esse texto. Jó 31:1, é esse mesmo, agradeço. Eu achei que era 3:1. Então, há dois tipos de exemplo dentro de casa. E quando você fala em descendência, que são os filhos, nós estamos vendo o quê? Que muitas dessas crianças, jovens e futuras outras famílias, elas estarão divididas, porque elas não tiveram o quê? Um referencial único de fé. Tá? Imagine outros tipos de referenciais, de moral, de valores e tudo mais, mas não tiveram um único referencial de fé. Porque o que vai acontecer? Elas estão vendo, ou verão e viram aqui nesse contexto, que os pais que tiveram a primeira esposa e as rejeitaram, por quaisquer motivos que fossem, mas aqui fica claro que é para casar com outra pessoa, né? Essas crianças, essa descendência, ela viu algo dividido. E a tônica desse conteúdo aqui é
o pensamento de Deus, ou de novo, entre aspas, a preocupação de Deus que uma geração santa não seria estabelecida, não teria uma continuidade, porque estava aqui, o pacto foi quebrado, os valores estavam fora de propósito de Deus, a linha de pensamento estava dividida com as outras nações nas questões de religião, estavam sendo influenciadas e prevalecia dentro de casa quem falava mais alto, ou quem se impunha mais, ou quem influenciava com maior força. Então, essa é a condição que está sendo trazida aqui para nós considerarmos esse conteúdo de Malaquias 10, Malaquias capítulo 2, do versículo 10 ao 16. Há sim uma chamada aos homens, aos maridos, a prestarem um culto a Deus, aquele culto racional, o culto de adoração, o culto de comunhão, o culto de prática das questões espirituais que estão previstas no ensino da palavra de Deus para toda a igreja. Esse tema de Malaquias é trazido para o nosso contexto de hoje em relação à qualidade de culto, que é o que a gente já vem falando. Desde o início do capítulo 1, Deus está questionando as questões da forma do culto. E aqui há mais um tema, nós teremos ainda 2 temas a seguir a respeito do livro de Malaquias. Então, essa é a ideia principal a respeito desse conteúdo. 11h20, eu vou dar por encerrada essa chamada exposição, com esses textos paralelos de apoio ao texto do livro de Malaquias, e poderá ficar aberto aí, se for o caso, se houver alguma pergunta desse material, porque se não for desse eu vou ter que pesquisar, então não posso fazer isso aqui agora. Caminhando, então, para o final e para a possibilidade de vocês interferirem, discutirem, perguntarem coisas pelo chat e depois eu mandar durante a semana no próprio grupo. E, então, essa é a ideia principal. Se todos entenderam, ficou claro, eu estou aqui à disposição.